irmãos. Amém? Vamos orar para a gente iniciar essa aula de hoje. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer a Ti, Pai, por mais este domingo estar na Tua casa, para falarmos a respeito da Tua palavra, Senhor, daquilo que o Senhor colocou no nosso coração nesta semana. Pedimos a Ti, Pai, a Tua bênção, pedimos a Ti, Pai, a Tua sabedoria. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que saiamos daqui nesta manhã, Senhor, regozijando, alegres, felizes, porque estudamos mais uma vez a Tua palavra, Senhor. E o bom, Pai, que estudar a Tua palavra nos dá condição de não sermos enganados por fábulas, por heresias e por palavras que não edificam a nossa fé. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa trazer o povo, Pai, que está caminhando para cá, debaixo das Suas mãos poderosas, Senhor, livrando de todo mal, de acidente, de bala perdida, de toda a arma forjada do diabo. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, cobre teus filhos com Teu sangue, Senhor, e nos livra de todo mal, Senhor. Em nome de Jesus, também quero colocar nas Tuas mãos nesta manhã, Senhor, esse conflito que está acontecendo no Oriente Médio, Senhor. Tantas vidas, Pai, perdendo as suas vidas, Pai, tantas famílias sendo destruídas, tantas coisas acontecendo naquele local, Senhor. Agora os Estados Unidos entrou nesse conflito. Pai, tem misericórdia desta terra, Senhor, tem misericórdia das pessoas, Senhor. Que haja paz em Israel, Senhor, que haja paz naquele lugar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, que eles possam, ó Deus, entender que a verdadeira paz está no Teu Filho Jesus, Senhor. Que eles possam entender que a verdadeira paz está em Cristo Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha ter misericórdia, Pai. Os Teus filhos que ali estão, Senhor, que o Senhor possa guardá-los, que o Senhor possa livrá-los de todo mal. Em nome de Jesus, mais uma vez nós Te pedimos, Pai, tenha misericórdia daquele povo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Se a voz embargar um pouquinho aqui é porque estou um pouco rouco. Isso aqui é consequência de algumas coisas aí, do jogo e tal, né? Deixa pra lá. Né, Vinícius? 3-1 no Chelsea, não é qualquer um que faz e tal. Mas deixa pra lá. Então hoje a gente vai terminar essa revista. É a última lição, a lição 13 dessa revista que foi em defesa da fé cristã. Eu creio que foi uma bênção esse trimestre em que nós estudamos nessa revistinha. E hoje nós vamos terminar. Na semana que vem não teremos escola dominical, porque é o congresso. É o último dia do congresso, no domingo, que começa quinta, sexta, sábado e domingo. Domingo pela manhã, vou estar aqui pregando, pastor Joaquim à noite. Então nós não vamos ter escola dominical. No outro domingo, aí a gente vai iniciar uma revistinha nova e aí será distribuído na semana que vem, ok? Então vamos lá. O tema dessa aula de hoje, perseverando na fé em Cristo. É interessante, o pastor Joaquim já está aí quase um ano falando sobre fé. Tenho certeza que ele não viu isso aqui, não. Ele pode ter visto essa aula aqui e agora essa semana. Mas eu digo, no início em que ele pegou essa revista aqui, eu acho que ele não viu, não sei. Mas ele está falando quase um ano sobre fé. E é interessante porque esse assunto que a gente vai ver hoje, ele vai falar justamente de fé, não só uma fé pessoal que o autor aqui da revista, o escritor aqui da revista colocou a figura de Timóteo, mas ele vai também falar sobre a fé pessoal, a fé no seu ministério. Ele vai falar a fé em se manter firme, não se envolvendo com fábulas, não se envolvendo com heresias. Então ele vai abordar aqui hoje muitas coisas em relação a esse assunto. E é bom que a gente vai estar falando sobre isso, porque o que tem acontecido hoje, irmãos, a gente está vendo aí, acabei de orar aqui,
são coisas que são prenúncio de coisas que vão acontecer numa escala maior do que a gente possa imaginar. Existe aí aquela situação, não vou entrar nesse assunto, é só para dar uma pincelada, a guerra de Gog e Magog. Eu estava até conversando ontem com Wagner e com Ronald. Isso daí já começa a apontar para alguma coisa, com certeza, em relação a isso. Com certeza. Ainda mais se aquelas outras nações entrarem nesse conflito. Aí o negócio vai ficar estreito. Então, isso tudo, irmãos, que está acontecendo e vai acontecer mais ainda. Ai, pastor, 8 horas, 9 horas da manhã já falando essas coisas. Meu irmão, tem que falar, a gente tem que falar, ué. Porque vão acontecer. É prenúncio da volta de Cristo. Eu acredito que se fosse uma partida de futebol, Jesus já está até nos acréscimos. Já estamos nos acréscimos, irmãos. Ele está só assim, para entrar em campo, ó. Só aguardando. Quando o pai vai... Entra, ele vai entrar. Aí o negócio vai ser complicado. E aí, o que vai acontecer? Aqueles que tiverem em Cristo Jesus, guardando a fé, meu irmão, esses aí podem ficar despreocupados. Por isso que o próprio Jesus disse, achará a fé na terra? Quando ele voltar, você vai achar fé, meu? Quando ele declara isso, é porque, com certeza, muitos vão estar longe dessa fé. Não tenha dúvida disso. Muitos vão estar dispersos da fé. Muitos vão estar com as costas viradas para ele. Muitos não vão estar mais adorando como devem adorar. Muitos já não vão estar fazendo a obra. Muitos não serão mais uma oferta agradável a Deus. Ó, domingo, oferta. Só. Então, ele falando desse assunto, a gente começa a entender que não é exagero nenhum falarmos de fé dessa forma que a igreja tem falado há muito tempo. Para quê? Para fortalecer a minha vida, para fortalecer a sua vida, para nos fortalecer nessa fé verdadeira. Porque fé, todo mundo fala de fé aí fora. Não é verdade? Todo mundo fala de fé. Hoje, até estava falando com o André, acho que foi ontem, foi sexta-feira. Porque virou moda. Agora todo mundo é crente. Agora todo mundo é evangélico. Virou moda porque agora é o seguinte, não, vamos descer as águas aí, eu sou crente e tal, não sei o quê. Mas não é isso não, irmão. Descer só as águas é bom, é o simbolismo, é uma ordenança de Jesus, como você queira, um ritual, é uma obediência, é tudo isso. Mas, e a caminhada? Porque o que vai dizer se somos realmente servos do Deus Altíssimo é o nosso testemunho, a nossa caminhada e a nossa fé na palavra. Porque se não for isso, aí o pessoal vai falar como dizem os católicos. Não, eu sou católico, tá tudo bem, mas não vou na missa. A pessoa, não, eu sou crente em Cristo Jesus, mas não vou no culto. Eu sou crente, não, mas eu não oro. Eu sou crente, não, mas eu não leio a Bíblia. Mas que crente, que fé é essa? É uma fé vazia. É uma fé sem fundamento, não é? Então, hoje, a gente vai ver aqui o exemplo de um jovem chamado Timóteo, que ele foi um exemplo na sua vida ministerial, um exemplo na sua vida de fé pessoal, um exemplo de fé na comunidade aonde ele servia a Deus, e o que é interessante, um exemplo na sociedade. Essas eram as características deste jovem pastor, que foi doutrinado ali pelo apóstolo Paulo, foi ensinado, foi preparado para um ministério, para uma caminhada, e ele colocou em prática tudo aquilo que ele aprendeu. E é bem interessante isso, porque foram uma pessoa que esteve ao lado dele, eu acredito até que mais, e ali ele foi fortalecido. É o mesmo que nós fazemos hoje. Chegamos na igreja, não conhecemos nada de Cristo, não conhecemos nada da palavra, e aí somos doutrinados, somos ensinados, e é motivo de você glorificar a Deus e agradecer a Deus.
até a sua morte, porque você chegou numa igreja onde você é ensinado, onde você é doutrinado, onde você conhece os seus pastores, você conhece quem está dando aula para você, isso é muito importante. Você conhece, você sabe quem está impondo as mãos na sua cabeça quando estão orando por você. Isso é muito, muito importante. Porque hoje pessoas estão recebendo oração, principalmente, por isso que eu falo, um tempo para cá eu tenho falado isso, cuidado aonde você vai, irmãos. Eu recebi um convite para ir lá na igreja tal, cuidado. Não custa nada pegar o telefone e perguntar para um dos pastores, pastor, olha só, eu recebi um convite aqui de ir numa igreja, essa igreja aqui, o senhor conhece? De repente a gente tem uma informação que você não tem. Entende? Aí, de repente, você está indo no local sem comunicar. Ninguém está dizendo que você é obrigado, irmão, pelo amor de Deus. É só um conselho, tá? Aí você chega e vai na igreja que você nem sabe onde é. Meu irmão, aí vão lá e colocam a mão na tua cabeça. Você não sabe quem foi que colocou a mão na sua cabeça, irmão. Aí depois chega aqui, tava onde? Você foi onde, irmão? Eu fui naquela igreja. Ai, meu Deus do céu, tu foi lá mesmo? Foi, então vem cá. Vamos expulsar esses demônios agora. Vamos agora orar por você. Aí é dar trabalho, entende? Então, essa situação, a gente tem que ser muito grato a Deus, porque a gente tem ensino, a gente tem pastores sérios, nós temos diáconos sérios aqui, temos irmãs sérias, temos missionários sérios. Entendeu? A gente tem uma igreja que é compromissado com a palavra. Isso faz parte de todo um processo em que a sua fé ela é fortalecida de fé em fé, de glória em glória. Entende? É esse tipo de situação, nessas coisas que têm acontecido, que nós temos que ficar muito ligados. São os últimos dias da igreja na terra. Pode ter certeza disso. São os últimos dias da igreja nessa terra. Ao passo que eu acredito que não vai durar mais 5 anos a igreja nessa terra. Acho que nem 3. Acho que nem 2, né, pastor? Do jeito que estão indo as coisas. Não estou dizendo que vai ser amanhã, se é depois, né? Porque Jesus diz, ninguém sabe, só o Pai. Mas dentro do cenário que tem se apresentado para nós todos os dias, a gente pode conjecturar que, falei igual o pastor Carlos Alberto agora, a gente pode conjecturar que não vai durar 5 anos. Não vai. Por isso que eu já vou entrar na academia para eu ficar magrinho, porque se eu tiver muito pesado, eu não vou conseguir subir, né? Não, Sérgio, eu estou lá, hein? Essa semana eu estou lá com o Sérgio aí, lá só. Vambora. Ficar magrinho, porque quando a trombeta tocar, eu subo. Não ficar mesmo, se não tiver... vamos lá. Então vamos ler primeiro aqui a leitura bíblica em classe, para a gente entrar nessa última aula dessa revista. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Hoje vocês vão ter que correr, não tem ali hoje não. Tem não. Do 10 ao 17. Vamos lá? Todos acharam? Então, como dizia minha professora, selo nas canelas, vamos embora. Essa é velha, né? Essa é só para quem estudou 35, 40 anos atrás aí no primário. Aí, vamos lá. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Veja, percebe bem que logo no início ele já vai falando de quê? Fé, longanimidade, perseverança, propósito,
São coisas que permeiam o quê? A vida do crente, meu. E principalmente daqueles que estão alicerçados na rocha. Ah, mas pastor, eu sou crente, mas esse negócio de perseguição, meu irmão, você não está sendo perseguido por ninguém, por nada, não? Tá não? Tá bom. Então se prepare, vai aí, angariando muita unção na tua vida, porque vai chegar um dia. Até porque o dia mau chega para todo mundo. Para quem é crente, para quem não é crente. Para quem está na presença, para quem não está na presença. Vai chegar, meu. Não esquenta a cabeça com isso, não. Você tem que só buscar Deus. Continuando. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Isso a gente vê no cenário brasileiro. É só você ligar a televisão, todo mundo sabe do que eu estou falando, não preciso entrar em detalhes. Longe de mim entrar em detalhes, mas aqui eu vivo. Mas é você ligar, você vê o que tem acontecido no cenário da nossa nação. Amém, irmãos? Tu, porém, versículo 14, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Eu me orgulho de saber de quem eu fui inteirado, de quem me ensinou. Me orgulho demais, porque eu entrei lá embaixo, eu não sabia era nada. Ainda estou aprendendo, mas eu não sabia era nada. Não sabia nada. E o meu pastor foi me ensinando, foi me doutrinando, e a gente foi aprendendo, e a gente foi aprendendo, e estamos aprendendo até hoje. Mas eu sei de quem eu aprendi. Isso dá uma segurança muito grande para a nossa fé. Isso dá uma segurança muito grande para a nossa caminhada. Porque você sabe quem te ensinou, que não coaduna com nenhum tipo de heresia, nenhum tipo de palavras torpes, nenhum tipo de modismo na igreja. Hoje está uma onda muito grande de modismo na igreja. Passei em frente a uma igreja outro dia, vi um nome, não vou dizer, parei em frente à porta, eu olho para dentro da igreja, meu amigo, irmão, eu pensei que era uma discoteca. Luzes vermelhas, preta, azul, rolando assim com aquele globo, que na minha época de tinha um boyfriend que eu ia nos bailes, eu via aquilo, né? Pastor também era nessa época. Aquele bolão que ficava rodando, aquelas luzes, eu olhei e falei, rapaz, o que é isso? É uma igreja mesmo? E as paredes tudo escuras, e um batuque, eu falei, não é possível, isso é uma igreja. Está nesse nível, a gente sabe. E isso, as pessoas acham que fazendo isso, você está fazendo o quê? Você está atraindo uma juventude para dentro da igreja, mas na minha opinião, por favor, na verdade eu não estou atraindo, eu estou afastando. Eu estou afastando, não estou atraindo. Porque eu estou trazendo as coisas do mundo para dentro da igreja, para aprender o jovem, não precisa disso. A gente precisa de palavra, precisa de evangelho, precisa de oração, precisa de jejum, precisa de leitura. É isso que eu preciso, para encaixar na cabeça do jovem. Nós vamos ver aqui na revista hoje. O povo de Israel fazia isso. Senta todo mundo aí. Agora eu vou inculcar a palavra na tua cabeça. Eu vou falar do evangelho para você. Não precisava ter nenhum tipo dessa situação. Mas hoje tem.
Eu estava vendo um vídeo, acho que eu mostrei até pastorando aquele do passinho dentro da igreja, uma igreja famosa aqui do Rio de Janeiro. Esse irmão, ele era de um grupo de funk dos anos 80 e 90, se converteu, foi para uma igreja, só que ele era cantor de funk. Aí ele entrou na igreja, aí inventou um funk, falando, é no passinho, é no passinho, é no passinho, não sei o que, de fé, e os irmãos dentro da igreja, na frente do púlpito, tudo dançando funk e fazendo assim e tal, não sei o que. Eu falei, aí, pastor Anderson, vamos trazer aí para botar aí para o jovem estar amarrado, irmão, que isso? Que isso, pastor? Não, mas olha isso, irmão. E esse irmão, que ele já até se desviou. Ele não está mais na igreja. Então, ele atraiu o que era do mundo para dentro da igreja e ele mesmo não está mais na igreja. Entende o detalhe, as coisas, como é que são, irmão? Então, eu e você, nós não precisamos de subterfúgio nenhum mundano para aprender ou para trazer alguém para ficar na igreja, irmãos. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pronto, estou livre. Estou livre. Então, a gente não precisa disso. Versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, nós temos sido orientados, temos crescido na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para estarmos o quê? Habilitado para toda boa obra. Amém? Então, deixa eu comentar aqui esse texto. Repare bem, queridos, que Paulo, ele estava aqui dando a Timóteo, naquele momento, naquele detalhe ali, ele estava conversando, um conselho, uma advertência e, sobretudo, uma palavra de encorajamento. Por quê? Paulo sabia o que estava acontecendo na igreja. Paulo era aquele que tinha doutrinado Timóteo, estava ensinando a Timóteo e estava dando orientações a ele acerca de coisas que iriam acontecer ou que já estavam acontecendo. O que era, pastor? Era uma seita chamada os gnósticos, ou gnosticismo, que estava se infiltrando na igreja, trazendo doutrinas, trazendo conselhos, trazendo modismo dentro da igreja, tentando fazer o quê? Corromper os bons costumes. E você sabe que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Por isso que temos que ter cuidado com aquilo que nós estamos ouvindo a respeito do Evangelho. 11 horas da manhã, deixa eu ver quem que vai falar aqui. Faz isso não, irmão. Tira, troca. Até porque a Bíblia diz, evita discussões, evita esse falatório a respeito da lei. Evita tudo isso. Não, pastor, mas eu já sou maduro na fé. Tá bom. Então tira da tua Bíblia aquele que está de pé, cuide para que não caia, se tu é maduro na fé. Entende? São coisas que a gente tem que ficar ligado, porque, volto a dizer, são os últimos dias da igreja na terra. E nós precisamos ficar ligados nisso. Porque Timóteo era um jovem pregador e missionário na igreja primitiva. Ele acompanhou o apóstolo Paulo em algumas de suas viagens e aprendeu muito com ele. Timóteo era filho de uma senhora judia, convertida a Cristo, chamada Eunice. Aqui na igreja teve uma Eunice, há muitos anos atrás, né? Era a mãe da Gabi. Como? Era Onice. Gente, eu pensei que era Eunice. Perdão. É parecido, né? Eu pensei que era Eunice, mas eu sempre chamei ela de Eunice. Interessante, mas tudo bem. É Onice. Tudo bem. Falha nossa. Corta aí, Mariana. Vamos lá, vamos continuar. Sua avó chamava Lloyd. Lloyd não tinha não, tá, irmão? E era um exemplo de fé verdadeira
e desde a sua infância ele aprendeu as Escrituras. Isso é muito interessante porque o judeu tem na sua essência o passar o ensino de pai para os filhos. O judeu tem em sua essência ensinar a Torá para os seus filhos desde novinho, para que eles possam praticar aquilo que eles têm como regra e base de fé, que era o Pentateuco. Deuteronômio, capítulo 6, vamos lá. Versículo 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Provérbios 22, 6 agora, vamos lá. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda, quando for velho, não se desviará dele. Continuando aqui, ainda jovem, Timóteo já acreditava no Evangelho e tinha boa reputação na região onde morava. Lembra que eu disse que ele era um exemplo? Aonde ele andava, aonde ele frequentava, aonde ele era membro de uma igreja. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Vamos lá. Segunda Timóteo 1,5. Pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Porque ele foi doutrinado. Timóteo também visitou igrejas em vários lugares, ensinando, encorajando e trazendo notícias. Paulo confiava em Timóteo e recomendava às igrejas porque ele era fiel e responsável, apesar de ser jovem. Timóteo se tornou como um filho para Paulo. Agora, interessante, você viu, se você percebeu nos comentários e nos versículos que eu li anteriormente, a gente viu que ele foi ensinado, encorajado e doutrinado por Paulo. Amém? Todos perceberam isso? Agora, aqui nesse comentário, depois a gente, não sei se vai dar tempo de ler depois 1 Coríntios 16, do versículo 10 em diante, ele já começa falando o quê? Que ele estava encorajando e ensinando vidas. A fé dele foi avivada, foi fortalecida, ele foi ensinado e agora ele ensina a outros a terem a mesma fé. É assim que é o Evangelho. Eu entrei aqui não sabendo o que era fé, aprendi, estou aprendendo ainda, e agora eu transmito a fé que eu tenho a vocês que estão chegando na igreja. Ou a pessoas que estão próximas a mim. Eu vou falar sobre quem? Vou falar de Jesus, vou falar da palavra, vou falar da Bíblia, vou falar do Evangelho. É dessa forma. Amém? Timóteo foi um exemplo de membro da igreja. Vamos ver. Timóteo foi muito bem instruído espiritualmente por sua mãe e por sua avó. No livro de Atos dos Apóstolos, podemos perceber como ele era querido entre os membros da igreja. Tanto era boa a sua conduta que os irmãos que estavam em Listra e em Icônio davam bom testemunho dele. Atos capítulo 16, versículo 1 e o 2. Olha lá. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo,
filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Timóteo foi um exemplo de jovem cristão. Um outro detalhe aqui, para a gente ler. Timóteo era um exemplo, não apenas dentro da comunidade cristã de que era membro, mas diante da sociedade a qual fazia parte. Seu exemplo era tão positivo que sua reputação chegou até Icônio. Essa conduta não foi construída quando ele era ainda muito novo. Começou quando ele era ainda muito novo. Paulo fala sobre isso quando escreveu: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, essa orientação desse jovem pastor não se iniciou na igreja. Isso é um detalhe interessante. Se iniciou aonde? Na casa dele, com a sua mãe e com a sua avó. Às vezes, a gente tem essa ideia, e se você tem, tira essa ideia da sua mente, não, vai para a igreja, tu vai aprender, não tem que aprender em casa, depois na igreja você só vai ser aperfeiçoado. Vai para a escola bíblica dominical, meu filho, tu vai aprender, mas ele não vem. O filho vem, ele não vem. Ou então ele traz a esposa, traz os filhos, deixa aqui e vai para casa. Aí vê o jogo. Mas não é isso. Aí ele pensa que aqui a criança vai aprender. Não, a criança vai aprender lá. Aqui, de repente, vai tirar algumas dúvidas. Aqui, de repente, ele vai tirar e vai aprender uma coisa, algo a mais. Ele vai aprender algo a mais. Eu sempre fiz isso com a minha filha e faço com o meu filho. Pego o telefone, ligo à tarde. O que é? Você está fazendo o quê? Não, cheguei agora do colégio, pai. Você já orou? Você já leu a Bíblia hoje? Não, pai, eu estou cansado, mas eu não li ainda não, então tu vai ler. E, quando eu chegar, eu vou te perguntar, hein? Aí, às vezes, a correria é tão grande, eu esqueço, mas quando eu não esqueço, eu vou lá e pergunto. E aí, o que tu leu hoje? Ah, pai, eu li isso aqui, o livro de Números, está falando isso e isso. Eu falei, então tá bom. É assim, irmão. Isso daí já, na cabeça, já vira uma rotina para a criança. Vai chegar uma hora que alguém vai perguntar alguma coisa para ele sobre a Bíblia. E ele vai falar, como já teve. Foram perguntar na escola para o Filipe o que era Páscoa. Ele tinha 10 anos, ele explicou o que era Páscoa. Não é você pegar um ovinho, então, meu filho, é Páscoa, então aqui eu ouvi para você. Aí não sabe nada da Páscoa, mandar o ovinho para a criança. Entende? São coisas, detalhes pequenos. Não vou cantar a música de Roberto Carlos, não. Vocês estavam pensando que ia cantar, né? O presbítero Gilson botou um desse tamanho, eu falei. Vou cantar não é da minha época não, o presbítero. Então, são coisas, detalhes que a gente vai vendo que realmente acontecia, que tem que acontecer. Porque isso foi importante da infância desse rapaz aqui, do Timóteo. Porque isso o quê? Fortaleceu a fé dele. Fortaleceu o caminhar dele como um jovem pastor. Vai fortalecer a fé dos nossos filhos quando a gente também falar para eles a respeito da palavra dessa forma também. Não é? O outro, vou falar do outro também. O outro menorzinho, o Theo é meio espivitadinho, né? Ele, às vezes, faz as coisas, sai correndo, é mal criado, mas é uma benção, Theo. A gente está fazendo alguma coisa, ele está lá louvando. Mas, ao mesmo tempo que ele está louvando, ele está ouvindo outra música. Rapaz, tira essa música daí, cara. Não, vô, o que tem? Tira isso daí, rapaz. Não é esse negócio, não. O papai do céu não gosta disso, não. Não, tudo bem, pai. Aí vai e tira. Aí, pô, não posso ouvir nada. Pode. Mas aqui não, esse negócio pode não, filho. Então tá bom. Mas ele só tem 8 anos. A gente está
ensinando a ele. Mas ele é uma bênção também. Não vou falar da outra não, porque a outra é espoleta. Só meus filhos não, meus netos também, por favor. Só tenho 2 filhos. Não vão pensar que eu tenho um time de futebol aí. Vamos lá. Timóteo foi um jovem escolhido para a boa obra. Mas por que ele foi escolhido para uma boa obra? Será que era porque ele era o mais bonito no meio da sociedade ali onde ele estava? Não. Porque além dele ter sido instruído, além dele ter sido ensinado, ele tinha um bom testemunho entre os irmãos. É preciso ter bom testemunho para que, primeiramente, nós venhamos a agradar a Deus e depois a comunidade onde nós servimos a Deus. Porque, querendo ou não, eles estão nos observando o tempo todo, né? O tempo todo. Não pode dar um escorregão, nenhum centímetro de escorregão. Não pode. Tem que ser irrepreensível. Mas se escorregar, vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Porque mesmo ele sendo um exemplo na sociedade, mesmo ele sendo um jovem que foi instruído, com certeza ele também teve os seus deslizes. Amém? Então é preciso deixar bem claro que, apesar de Timóteo ter sido muito próximo de Paulo, não foi Paulo que escolheu Timóteo. Quem escolheu aquele jovem para desempenhar um importante ministério foi o próprio Deus. Quem escolhe é Deus, irmãos. Quem levanta é Deus. Quem olha assim e diz, não, você. Como fez com o Barnabé, vou separar para a boa obra. A vocês aí. Ah, mas aqui vão falar. Falar todo mundo vai falar, irmão. É impossível você agradar todo mundo. Nem Jesus agradou. Por que o Fernando Pires vai agradar todo mundo? Não vai agradar todo mundo. Por que o pastor Anderson vai agradar todo mundo? Não vai, pastor Anderson, agradar todo mundo. Nós não vamos agradar todo mundo. Vai ter sempre aquele que vai dizer, mas o pastor Fernando, pastor Anderson de novo. Vai ter sempre alguém, mano. Não tem jeito. Mas tanto Timóteo como Paulo, eles tinham o quê? A consciência de quem estava à frente de tudo era Deus. Ele sabia quem tinha sido instruído, por quem tinha sido instruído, principalmente o apóstolo Paulo, que era um perseguidor de crente. Mandava matar crente, meu irmão. Perseguia crente. Uma hora para outra, o camarada vira, depois de Jesus, um dos maiores, em termos de doutrina, em termos de ensino. Virou, depois de Jesus, reputo como um dos principais apóstolos. Então, isso mexe com a sociedade? Sim, porque era uma coisa e hoje é outra. No quartel onde eu servia, eu não era crente ainda, foi em 1993, faz tempo. E eu perseguia uns crentes que tinha lá dentro do quartel, irmão, você não tem noção. É sério, perseguia os crentes. Tinha um lá chamado Eduardo, até meu amigo no Face. Ele passava e falava, pô, esse negócio de crente, rapaz, você é doido, você é maluco? Pô, tu recebe aí um soldo desse tamanho, vai dar dízimo pro pastor? Não, varão, eu não estou dando para o pastor, eu dou para a igreja, eu amo a obra do Senhor. Tá. Aí o outro chegava para mim, eu chegava bêbado de madrugada assim, ó. Às vezes empurrando os armários, porque no quartel é um corredor desse tamanho, dessa largura, e cheio de armário. Eu saía empurrando, batendo nos armários. Irmão. Aí, o camarada vivo fala assim, Fernando, larga essa vida, rapaz. Falei, toma conta da tua e deixa a minha, rapaz. Era assim, irmão. E perseguia os crentes todo do quartel. Um belo dia, entrei pelas essas portas, aceitei a Jesus. Que eu chego no quartel. Numa sexta-feira. Sexta não, numa quarta-feira. Era, começar de quarta. Não, era
Quarta, quinta e sexta era até meio-dia, expediente. Aê! Manda o dinheiro aí. Aí o pessoal arrecadava o dinheiro. Aí, Pudim. Meu apelido era Pudim, de cachaça. Aí, Pudim. Compra lá a carne lá pro churrasco. Falei, que churrasco, rapaz? Que mané churrasco, rapaz? Agora eu sou crente. Você tá brincando? Estou falando sério, rapaz. Sou crente agora. Me converti ao Senhor, rapaz. Foi ontem no culto. Me converti. Sou crente agora. Ah, você está de brincadeira. Vamos ver quanto tempo vai durar isso. 27 anos já está durando. 27 anos já durando. Até Jesus voltar. Ô, minha irmã. Tinha uma Eunice e tinha uma Lloyd também. Tinha a minha avó. Minha avó da Assembleia de Deus, aquela do cabelão do cocão mesmo, aquele roupão roxo. Me via passar pela porta dela com um cigarro na mão. Já vai, ô perna fina, com essa chupeta do diabo na boca. Eu falei, avó, me deixa, avó. Irmão. Era assim. E aqueles que eu persegui no quartel, quando viram que eu aceitei a Jesus, eu falei, não, tá brincando. É sério, aceitei a Jesus. Acabou. Não fiz mais, não era mais o tesoureiro do churrasco. Não era mais tesoureiro de nada. Passei para outro lá, quem quisesse, problema. Isso foi muito bom porque fortaleceu a fé daqueles que eu perseguia. Que viu que a palavra não voltou vazia. Então, se você conhece alguém, prega, fala do Evangelho, fala do amor de Cristo, irmão. Porque a palavra de Deus ela não volta vazia. Amém? Um outro detalhe para a gente encerrar aqui. Ele foi também um exemplo de obreiro e líder. A forma com que Timóteo respeitava a liderança de Paulo e se submetia a ele, com certeza o preparou para ser um exemplo de obreiro e um grande evangelista que foi um dos líderes da igreja primitiva. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Eu quero chamar a sua atenção agora para alguns detalhes interessantes da aula, até esse momento, porque com certeza vai fazer você despertar para coisas importantes. Porque fizemos aqui um breve resumo da história desse jovem pastor, e o que me chama a atenção é que com certeza tem pessoas que nesse momento, que estão aqui, estão me assistindo, que se enquadra perfeitamente dessas qualificações desse jovem pastor. Ou seja, você aprendeu com seus pais as Sagradas Escrituras, os nossos filhos aprenderam conosco as Sagradas Escrituras, ainda quando eram meninos. Depois aprendeu mais ainda na escola dominical. Mais à frente, Deus lhe deu um pastor sábio na palavra para te instruir nas Sagradas Escrituras. E com certeza isso um dia vai dar fruto. Não tenha dúvida disso, irmão. Não tenha dúvida. Eu já ouvi muitas coisas, pessoas dizerem assim, Provérbios 22:6, ensina a criança o caminho que ela deve andar, até um grande, não vai se desviar, não sei o quê. Aí, eu já ouvi alguns enviados dizerem assim, então por que seu filho está desviado? Aí você para um pouquinho, né? Coça a cabeça, aí conta de 1 a 10, respira fundo. Aí você fala assim, olha só, ensinar eu ensinei, orientar eu orientei, só que filho de crente não é crente. Filho de crente tem que se converter. Eu não vou salvar meu filho, eu não vou salvar minha filha. Eu não vou salvar minha esposa não vai me salvar. A salvação é individual. Agora, uma coisa eu tenho certeza, eu plantei a boa semente. Um dia ela vai brotar. Um dia vai brotar. Entende o processo, irmãos? Não sou eu que tenho que convencê-la do pecado. Não, é Deus, é o Espírito Santo, não sou eu.
Eu tenho que ensinar. Enquanto está sobre o meu domínio, eu tenho que ensinar, eu tenho que mostrar, eu tenho que falar, eu tenho que orientar. Saiu do meu domínio, aí, meu irmão, responde por si. Cada um responde pelos seus atos. Ainda mais quando já está com 25 anos na cara, né? Com 22, com 20, meu irmão, ó, responde você agora. Ah, fiz isso aqui, pai. É você que responde. Como fala aí no mundo, o BO é teu. Não é meu. Boletim de ocorrência é teu. Entende, irmãos? São essas coisas. Aí agora, qual é o dever do pai, da mãe, da família? Orar. Apresentá-lo nas mãos de Deus todos os dias. Senhor, faz a tua obra. Tem misericórdia. Opera de uma forma especial. Meu irmão, eu tenho certeza, um dia vai brotar, um dia vai chegar, vai se arrepender, vai se ajoelhar, vai chorar, mas tem que ser uma conversão genuína e verdadeira. Não pode ser debaixo de emoção. Você não pode ficar o tempo todo, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Não, só ora, pronto, fica quieto, ora. Porque se ele ficar o tempo todo, vem para a igreja, vai vir debaixo de emoção, vai chegar aqui, aí vai sair das portas ali, vai voltar para o mesmo lugar. Tem que ser lá de dentro, conversão lá de dentro mesmo. É a famosa circuncisão no coração. Não é mais na carne, é no coração. Amém, irmãos? Então é desse jeito que a gente tem que fazer. Timóteo foi um exemplo de obreiro e líder. Será que nós temos sido um exemplo de obreiro e líder? Só uma pergunta para mim e para você. Isso quer dizer o seguinte, querido. Você é um obreiro aprovado por Deus e não por homens. Timóteo passou por grandes lutas em seu ministério, sofreu pela causa de Cristo, enfrentou problemas doutrinários e muitos outros. Mas ele permaneceu firme naquilo que ele aprendeu. 2 Timóteo 2,1 diz, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Mais um aqui, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 2. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Então, que possamos permanecer fiéis a Deus, na fé em Cristo Jesus, até a sua volta, em meio às lutas e às dificuldades, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui, nessa introdução? Não? Então vamos caminhar. Na revista Introdução, as religiões mundiais e os movimentos dissidentes delas possuem diversos escritos sagrados. No cristianismo, a fonte de autoridade é a Bíblia Sagrada. A autoridade bíblica deriva sua origem em Deus, o que nos permite chamar a Bíblia de a palavra de Deus. Isso encerra sua superioridade nas Escrituras, como plena e total garantia de infalibilidade, mas não falta quem indevidamente reivindica essa mesma autoridade ou até mais que as Escrituras. Porque se você for falar, por exemplo, com um muçulmano, ele vai dizer que a verdade absoluta é o Alcorão. Se você for falar com testemunhas de Jeová, ele vai dizer que a tradução do Novo Mundo é a autoridade absoluta. Se você for falar com o Espiritismo, ele vai dizer que o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, é autoridade máxima, não existe mais outra. Se você for falar com os católicos, eles vão falar da Bíblia, mas vão dizer que os dogmas da igreja que são a autoridade máxima. Para nós, graças a Deus,
é a inerrante palavra de Deus. Não tem outra. Nós não temos nenhum outro tipo de subterfúgio para alicerçar nossa fé. Só temos a Bíblia Sagrada. Amém, irmãos? Vamos lá, vamos continuar aqui então. Primeiro tópico, diante das heresias é preciso perseverança. Os falsos mestres. As duas epístolas a Timóteo, classificadas com justiça como epístolas pastorais, juntamente com a epístola a Tito, destacam-se também pelo seu caráter apologético. São refutações às heresias contra as fábulas ou as genealogias intermináveis e a expressão falsamente chamada ciência. Sem dúvida, é um combate ao pensamento gnóstico que começou a surgir e chegou ao ápice no século II. Irineu, que nós já estudamos também, de Leão, combateu o tal sistema em sua obra contra as heresias. O apóstolo Paulo está combatendo dois principais grupos heréticos em sua geração. Os gnósticos, de sua geração, como combateu as heresias judaicas, também de sua época, os falsos doutores da lei, da circuncisão e as fábulas judaicas. Amém? Eu vou ler aqui e vamos comentar, tá, irmãos? Primeiro, doutores da lei. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Vamos lá? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Presta atenção nesse comentário aqui. Eram homens sem amor, mestres legalistas, com o coração e motivos impuros. A instrução sem amor leva o legalismo. É o que a gente vê hoje. É o que nós estamos vendo hoje. E qual era a função desses homens? Interpretar a lei de Moisés. Exemplo, o que era permitido ou proibido no sábado. Eles tinham essa função de interpretar isso. Ensinar nas sinagogas. Davam instruções religiosas ao povo. Julgar questões religiosas e morais. Eram como juízes em assuntos da vida cotidiana, como base na lei religiosa. Preservar as tradições dos antigos. Muitas das vezes colocavam tradições humanas acima da palavra de Deus. Esse era o papel daqueles doutores da lei. A palavra de Deus ficava sempre em segundo plano para eles. As tradições eram primazia. E olha o que diz lá em Marcos, capítulo 7, versículo 8. Vamos lá. Rapidinho. Vamos lá, capítulo 8, versículo até o 13. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Olha isso, irmãos. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. O negócio era sério. Pois Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldizer a seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim, e corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmo transmitiste, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Então, a tradição era acima de qualquer coisa para aqueles doutores da lei.
Amém, irmãos? Amém até aqui? Por isso Jesus frequentemente confrontou os doutores da lei. Por quê? Conheciam a letra, mas não praticavam o espírito da lei. Eram muitas vezes hipócritas buscando aparência de santidade. Distorciam a lei para benefício próprio. Coisas interessantes, hein? A gente começar a pensar no dia de hoje, né? O que estão fazendo com a lei? Distorciam a lei para benefício próprio. Fechavam o caminho do reino de Deus para os outros e para si mesmo. Ou seja, você tinha que estar ali fechado com o sistema mesmo, senão você não tinha como você chegar até a lei verdadeira, que era a palavra. Para fecharmos, vamos ler o que Jesus disse em Lucas capítulo 11, versículo 46. Olha aí, Lucas 11, 46. Mas ele respondeu: ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com um dedo os tocais. Amém, irmãos? Vamos ver agora outro aqui, que ainda está aqui na revista, nesse ponto 1 que nós estamos lendo. Circuncisão. Tito, capítulo 1, versículo 10. Vamos lá. Porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Por que isso existia, irmãos? Porque para alguns a circuncisão ainda era aquele famoso ritual dos judeus. 8 anos da criança nascida, puxava-se a pele do prepúcio do menino, pegava o cutelo e vrap! Era a famosa cirurgia que a gente sabe hoje da fimose. Então, esses homens, eles achavam ainda que era dessa forma. Só que, naquele momento, ali do apóstolo de Timóteo e Paulo, ele já estava explicando que era uma outra forma de circuncisão. Qual era a circuncisão? Era no coração. Era a pessoa aceitar a Cristo e abrir o coração para receber o evangelho, para receber a palavra. Não era essa circuncisão. Então eles tinham um conceito de que ainda aquele ritual judaico teria que acontecer. Hoje a gente sabe que acontece no menino quando nasce por questão de higiene, questão de saúde e muitas outras coisas. Mas, nesse momento aqui, não. E aí ele diz, porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Aí eu fui pesquisar o que significava a palavra pauradores. Isso aí. Significa falador, tagarela, ou alguém que fala muito, geralmente de forma fútil ou sem importância. Era justamente o que aqueles homens estavam fazendo, falando coisas sem importância nenhuma. Porque Jesus já tinha vindo, já tinha dado o seu evangelho, o apóstolo Paulo já tinha orientado a Timóteo, já tinha falado acerca da lei, o que tinha que fazer, mas eles estavam ali falando de forma fútil e sem importância nenhuma, o que eles estavam tentando fazer. Em outras palavras, um paurador é uma pessoa que gosta de conversar e expressar suas opiniões ou pensamentos, muitas vezes em excesso.
Aquela pessoa que fica o tempo todo, não, você tem que fazer, a circuncisão não é essa que Paulo e Timóteo fala, olha, a circuncisão é essa que nós aprendemos desde lá dos nossos antepassados, com os irmãos, com as pessoas lá do Antigo Testamento. Não, não era nada disso. Mas eles estavam ali perturbando a comunidade na época. E Paulo trata das características dos falsos mestres, cujos ensinamentos iam de encontro à verdade, e estavam minando a autoridade dos líderes da igreja. Havia judeus cristãos nas igrejas de Creta que estavam limitando a liberdade dos cristãos gentios, exigindo que obedecessem às leis judaicas. Então era por isso que Paulo veio e falou dessa forma com esses homens, porque era um monte de pessoas falando a respeito da lei judaica ainda naquele momento. E não era para ser mais colocado em prática dessa forma. Outro aqui, fábulas judaicas. Tito capítulo 1, versículo 14. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Viu? A importância de não darmos ouvido a certas coisas. Exemplo dessas fábulas, histórias rabínicas, interpretações fantasiosas da lei que iam além do texto bíblico, relatos sobre anjos, demônios, Adão, Noé e etc., que eram especulativos e não inspirados. Primeira Timóteo capítulo 1, versículo 3 e o 4. Quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei permanecesse ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Que preocupação Paulo tinha com a igreja, irmãos. Que preocupação Paulo tinha com a vida de Timóteo, com a vida daquele que estava à frente de uma igreja. É o mesmo quando você vem no culto e recebe, você sentadinho aí, você está recebendo uma injeção de fé. Você está recebendo a palavra. Você está sendo orientado. Você tem sido orientado na palavra. Como nós temos aprendido segunda-feira, quem está fazendo a segunda-feira do Espírito Santo, nós temos sido o quê? Orientados. Estamos sendo ensinados. Isso é muito bom, isso dá uma segurança tremenda para nós. Vou contar uma rapidinho, eu sei que a hora está avançada, mas é para edificar a tua fé. Chegamos no seminário, pelo menos a minha turma, era conhecido como a Igreja da Porta. A Igreja da Porta. Aí um seminarista da minha turma disse assim, um outro foi fazer uma brincadeira, aí ele disse assim, não, mas olha só, é a Igreja da Porta porque lá é estreita. Lá tem ensino, lá não é brincadeira não. Assim mesmo. Aí o Fernando logo, sou da igreja do pastor. Nada disso. Falei, glória a Deus por isso. E sabe o que ele disse? Eu fui lá no cemitério para ver o trabalho dessa igreja. No dia 2 de novembro, dia de finados. E vi a organização, o cuidado e, sobretudo, a palavra sendo pregada naquele lugar. Desse jeito. Então lá não é porque a igreja da porta, a porta é aberta, é larga, não é nada disso não, porque é estreita mesmo, lá a régua é lá em cima. Graças a Deus por isso. Você pode dar glória a Deus por isso, irmão? Éramos conhecidos assim lá no seminário. Ao ponto de, muitas das vezes, algum professor trazer
uma palavra estranha lá e a gente se levantar e falar alguma coisa. Uma vez que eu fui levantar, fui falar alguma coisa lá com um professor, ele estava falando a respeito do Movimento Sem Terra e depois ele estava falando sobre os... Não é o nome do negócio? Uma sociedade aí que não sabe o que eu estou falando, né? Aí disse assim, não, mas tem pastores que fazem parte disso. Ah, meu irmão, eu falei, pastor, posso falar? Pode, fala. Se esses pastores estão nisso, quando morrer, é tudo para o inferno. É isso, rapaz. Eu falei, mas pastor, mas tá lá, pastor. Eu trago a apostila da minha igreja. Eu falei, quer? Mas não tem que ter nada disso não, pastor. Não, mas isso é trabalho sério que eles fazem. Mas é sério para o diabo, para Deus não é. Sabe o que ele disse para mim na hora, irmão? Ô, seminarista, por disciplina. Acabou a discussão. Eu falei, amém. Acabou a discussão. Então, são coisas que a gente vai vendo que se você está recebendo, mesmo faça desses ensinos no teu coração, guarda. Porque vai ter um dia que você vai colocar em prática. Amém? Segundo, experiência apostólica. O apóstolo elogia a perseverança de Timóteo na fé e na doutrina em tempos tão difíceis. As perseguições são uma referência à experiência da primeira viagem missionária juntamente com Barnabé. É verdade que Timóteo se integrou à comitiva de Paulo em Listra na sua segunda viagem missionária. Isto aconteceu depois dessas perseguições. E Timóteo, nessa época, ainda não fazia parte da comitiva paulina. Contudo, deve ter sido testemunho ocular de algumas dessas perseguições, pois vivia na região e sua mãe era crente, sem dúvida, membro da igreja. Atos capítulo 16, versículo 1 ao 3. Vamos lá. Opa! Calma que só foi o fogo caiu, gente. Calma aí, irmãos, calma. O Sérgio que é especialista nisso. Deixa o Sérgio lá. Já tem um diácono lá, vamos voltar para cá. Vamos voltar. Sai, Satanás, em nome de Jesus. Pronto, foi embora. Foi embora, pronto. Não vai cair aqui não, senão eu vou correr. Sai fora daqui. Amém, irmãos? Vamos embora, vamos voltar aqui. Atos 16, 1 ao 3. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele dava bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia e, por isso, circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Então, esse movimento com Timóteo, o apóstolo Paulo deu-lhe muitas experiências. E, com certeza, foi algo que sacudiu a sua fé e o aperfeiçoou para a obra. Por isso que eu digo sempre, e repito, amigo de crente é crente, irmão. Ah, meu amigo de infância, ele não é crente, sabe, pastor, mas ele tem me chamado para passear, cuidado. Cuidado com esse negócio. É verdade, irmão. Amigo de crente é crente. Sociedade de crente é com crente. Vai fazer sociedade com quem não é crente. Namoro de crente é com crente. Ai, pastor, você não sabe, ai, que homem lindo, bonito. Zóio azul, parece até o céu. Eu falei, irmão. Lindão, grandão, bonito. Ui! E aí, irmão, é crente? Não, mas eu tenho certeza que ele vai ser
Tu que vai ser, tu vai deixar de ser crente. Ele vai te levar para lá. E aí você imagina só, um crente namorando uma pessoa que não é crente. Chega num domingo à tarde. Aliás, de manhã. Solzão de verão. Vamos para a praia. Amor, vamos para a praia. Vamos, amor. Aí, sai da praia. E aí, amor, o que tu vai fazer? Vamos almoçar, depois a gente se encontra. Tá bom, à tarde. Amor, vamos pro pagodinho lá no Planalto? Vamos embora. Não vem mais para a igreja. Acabou-se. Não vai para a igreja mais. Agora, quando namoro de crente, não, amor, de manhã vamos para a escola bíblica dominical. E à tarde? Vamos para o culto. E depois do culto? A gente pode comer uma pizza. Ali no Papizo, ali no... Ou então um podrão mesmo, meu. Podrão mesmo dá. R$10 o podrão, vamos comer um podrão. Acabou. Não tem pizza com podrão, ué. Poxa, um podrão, ser fiel no pouco que muito te colocarei, né, mano? Come um podrão hoje, amanhã tu vai na churrascaria, meu. Ué, chega pra gatinho e fala assim, ó, hoje é o podrão, mas vamos caminhar, lutar aí de fé em fé, de glória em glória, depois eu te levo ali pra comer uma carne melhorzinha aí e tal, um negócio aí. Vamos de quê? Vamos de ônibus. Vamos de ônibus. Depois a gente compra um carro. Meu irmão, tem assim, tem que ser desse jeito. O primeiro carro que eu tinha um buraco em cima, tá? Quando chovia, tinha que botar a mão e dirigir aqui, ó. André lembra desse carro. E um dia a gente chega lá, deixa esse carro aí mesmo, bora. Era assim, irmão. Vamos embora, vamos caminhar aqui. Então, namoro de crente com crente, ou seja, temos que estar ao lado de crente mais crentes do que a gente, irmãos. Amém, irmãos? Tem que ser mais crente do que a gente. Vamos lá. Terceiro, entendendo o querer. É isso? É. O verbo querer em todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, e mais que um simples desejo, mais uma resolução, ou seja, um propósito de coração, é uma vida com propósito. Sofrer pela causa do Evangelho é motivo para glorificar a Deus, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. É isso que Deus espera de cada um de nós na atualidade. Amém? 1 Pedro 4,14 está aqui, eu só vou ler para comentar. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Ou seja, aqueles que sofrem por causa da sua lealdade a Cristo são bem-aventurados. Porque o Espírito Santo estará com ele de modo especial. Suas vidas estarão cheias da promessa do Espírito Santo, para eles operar, abençoá-los, ajudá-los e fazermos a obra de Deus. Amém? Características dos enganadores. Vamos lá. O termo usado pelo apóstolo para enganadores ou impostores é góis, uma palavra que aparece uma só vez no Novo Testamento e nenhuma na Septuaginta, usando a antiga literatura grega como embusteiro, impostor, feiticeiro, charlatão, encantador. Então, essas pessoas denunciadas por Paulo pertencem ao campo religioso. Isso indica que o apóstolo está se referindo a ensinadores e doutrinadores de mentiras e falsos mestres. Em nada diferem dos falsos doutores. Nenhum deles teve futuro promissor. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles
será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Temos visto tudo isso aqui, irmãos, que eu acabei de ler. Tudo isso aqui a gente tem visto. Não precisa nem eu comentar. Amém? Segundo tópico, aprendendo, sendo inteirado e sabendo. Primeiro, de quem Timóteo aprendeu as Sagradas Escrituras. Nós já comentamos muito, mas vamos ler aqui. O contexto em 2 Timóteo 3, do 10 ao 17, mostra que a fonte de autoridade do aprendizado de Timóteo são as Sagradas Letras, as Escrituras Sagradas, que são inspiradas por Deus. Interessante que o versículo 14, o apóstolo emprega o pronome relativo de quem, em, sabendo de quem o tens aprendido, no plural grego, tinon, literalmente dos quais isso permite as seguintes traduções. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã, pois conhece aquele de quem aprendeu. Confiar naqueles de quem você aprendeu. Desde a infância seria uma referência natural à sua mãe Eunice e à sua avó Lloyd e ao próprio apóstolo Paulo. Aí vamos ler só 2 textos rapidinho. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. E depois, capítulo 2, versículo 2 de 2 Timóteo. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Amém, irmãos? Segundo, permanecendo firme nas sagradas letras. Em muitas passagens do Novo Testamento, o termo escritura ou no plural escrituras, se refere ao Antigo Testamento algumas dezenas de vezes. Mas o contexto da expressão paulina, toda a escritura é inspirada por Deus, não se restringe apenas ao Antigo Testamento. E sabemos disso porque a intenção do Espírito Santo é mostrar que se trata de todos os 66 livros da Bíblia, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, Antigo e Novo Testamento. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 8. Não, capítulo 6, versículo 4, perdão. Deuteronômio 6, 4 a 8. Ouve, Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentados em tua casa, e andando pelo caminho ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Vou comentar aqui, porque o povo de Israel tinha o costume de ensinar as Escrituras às crianças.
a educação religiosa e a transmissão da fé de geração em geração. Eram muito valorizadas. As crianças eram ensinadas desde cedo a ler e a escrever as escrituras, e isso fazia parte do dia a dia, com os pais conversando sobre elas em casa e durante as atividades. Pois não, varão? Não entendi. Como é que é? Abrangência. Foi. Ué, o que eu fiz aqui? Então, peraí. Foi eu que errei aqui. Calma aí. Calma aí, irmão. Calma aí. Obrigado, mas peraí. Eu acho que eu troquei aqui. Calma aí. E olha que eu revisei a aula 2 vezes, hein? Mas acontece, né, irmão? Aí leva em consideração que eu já estou com 50 anos. Já li a abrangência? Então eu pulei e foi o 3, na verdade. O 2 da abrangência? Ai, desculpa, verdade. Já eu li. Perdão. Permanecendo firme na Sagrada Escritura. Peraí, deixa eu ver aqui agora. Não, mas interessante que eu li o versículo, eu não li a revista, na verdade. Ah, tá. Não estou tão ruim assim, não. Eu li aqui, não li aqui. Então tá, então eu vou ler aqui, tá bom? Me perdoe, meus irmãos. Vamos lá. Timóteo é exortado, é isso? Isso. A permanecer firme naquilo que aprendeu e que acredita ou de que foste inteirado por 2 vezes principais, porque sabia de quem tinha aprendido, porque são as sagradas letras dos escritos sagrados, a Bíblia. O que ele aprendeu de sua mãe e de sua avó era uma herança espiritual muito útil para o exercício do seu ministério sob orientação paulina. Aprendemos com isso a importância da educação nos caminhos do Senhor desde a infância no lar. O ensino cristão deve começar em casa, no lar. A igreja, por meio da escola dominical, apoia e completa essa formação. Esse princípio vale para os nossos dias. Agora sim? Amém. Então tá bom. Aí eu li aqui, Deuteronômio capítulo 6. É verdade, tá certo. Aí agora é o 3. A Bíblia é divinamente inspirada, correto? Opa! Vocês estão ligados, hein? Isso aí. Está escrito que toda a Escritura é inspirada por Deus. O termo grego, theopneustos, inspirada por Deus, divinamente inspirada, vem das palavras theos e Deus, e pelo respirar, soprar. É oportuno saber a abrangência da inspiração do texto sagrado, toda a Escritura, e também seus autores humanos, pois homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, ou movidos pelo Espírito Santo. Esse caráter especial é único da palavra dos profetas e torna única no gênero. Ela pode fazer qualquer pessoa sábia para a salvação em Jesus e é proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça. Nenhuma literatura no mundo possui essa prerrogativa. Amém? Então vamos lá, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Nós vamos ler só para comentar. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Isso quer dizer o seguinte: nenhuma profecia da Escritura veio das ideias ou raciocínio do seu escritor, mas sim do Espírito Santo. Pedro afirma a divindade
divina origem e autoridade das profecias da Escritura. Todos os crentes devem, de modo semelhante, manter um conceito firme e final da inspiração e autoridade das Sagradas Escrituras. Um outro detalhe, a respeito de que muitas das vezes a gente num todo, começa a ler e a pesquisar algumas coisas aí. Aí o camarada olha, não, mas isso aqui, mas a Bíblia fala assim e tal. Não, mas aqui fala mais interessante. Que legal. Não faça isso, por favor. A autoridade maior é a Bíblia. Ah, porque existiam outros homens, sabe, pastor, antes de Adão e Eva e tal. Eu vi isso dentro de um seminário, irmão, por isso que eu estou comentando aqui. E aí existiam vários outros povos. Falei, que povo é esse? Aonde está isso? Não, mas não, meu irmão, não tem nada de povo nenhum, não. É Adão e Eva primeiro e acabou. Ah, mas eu vou te dar uma coleção de livros para você. Não quero ver livro nenhum. Essa tem que ser a tua resposta. Não quero ver livro nenhum. Por favor, tira daqui. É a Bíblia, é a Bíblia. Olha lá, diz, ó, foi o Adão. Então pronto, foi Adão, acabou. Amém, irmãos? E se tu começar a ler um monte de coisas assim, tipo, tu vai falar, caramba, como a Bíblia está errada. Olha, gente. Aí pronto. Vai começar a entrar na tua cabeça em parafuso, tu vai começar a falar um monte de besteira, e aí vai dar ruim. Aí você vai trazer um monte de doutrina errada para dentro da igreja, vai dar problema. Então, fica com o que diz a Bíblia Sagrada. Amém, irmãos? Terceiro e último tópico. Agora tá certo, Betão? Tá, né? Tendo as Escrituras como fundamento. A autoridade apostólica. Vamos lá. A igreja se submete inquestionavelmente, olha essa palavra, à autoridade dos apóstolos do Novo Testamento. Sabemos que essa é a vontade de Deus. Se os evangelhos, Mateus e Lucas, ou pelo menos um deles, são colocados no mesmo nível do Antigo Testamento, e da mesma forma as epístolas paulinas, isso é uma forma de reconhecer definitivamente o Novo Testamento como escritura inspirada. Assim, todos os livros da Bíblia têm o mesmo grau de inspiração e a mesma autoridade. Logo, devemos dar a mesma atenção e credibilidade tanto aos profetas do Antigo Testamento como os apóstolos do Novo. Porque o que acontece hoje? Não, hoje o que vale são só as cartas paulinas. Quem já ouviu isso? Diga amém. Olha aí. Não, hoje só o que vale é o Novo Testamento. O Antigo Testamento não serve. Ou o que vale é o Antigo Testamento. Ah, tá bom. Então, se vale o Antigo Testamento, é olho por olho, dente por dente. Ah, a mulher pecou, vai dar pedrada nela até ela morrer, então. Faz os rituais todos que os judeus faziam. Lamentavelmente, tem igreja que faz. Lamentavelmente. Aí o evangelho, que foram as boas novas trazidas por Jesus, não tem valor. Na verdade, o que essas pessoas estão fazendo é o seguinte, o teu sacrifício, Jesus, para mim não valeu de nada. É isso que estão falando. Correto, presbítero? Estão dizendo que o evangelho de Cristo não serve para nada porque eu só tenho como base e regra da minha fé o Antigo Testamento. Então, o que Jesus fez na cruz do Calvário não tem importância nenhuma. Aí eles fazem todos os rituais judaicos na época de Moisés. Meu Deus, vai tudo. Vai menorar, vai orar, pega a talista, bota aqui. Encontrei um rapaz que fez seminário comigo. Meu Deus, deu pena dele. E aí, varão, te convidar para ir lá na minha igreja. Eu falei, a gente tem um momento de oração, rapaz, que benção. Ainda mais quando a gente bota a talista aqui no ombro, começa a orar. Eu falei, ih, rapaz, chuta que lado desse negócio.
A gente bota aqui, ó, tá lista, e começa a orar, a gente sente uma presença do Espírito Santo, me deu vontade de falar assim, pô, lá a gente não tem nada disso, a gente sente todo culto. Não tem nada desse negócio de estar lista, sabe o que foi? A gente bota o negócio lá, a gente sente o Espírito Santo. Eu falei, tá bom, certo. Ainda bem que não me convidou, porque eu ia falar para ele, não, irmão, não dá não, mano. Eu tenho muitas coisas a fazer na igreja, não tem como dizer não. Muito obrigado pelo convite, mas não dá para eu ir não. Entendeu? Você ouvir essas coisas aí, corre, porque não dá para engolir essas coisas, não. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Para nós hoje, deixa eu comentar aqui, a Escritura refere-se aos ensinos divinamente inspirados, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Por quê? Porque a Bíblia é sagrada. É o Novo, o Antigo e o Novo Testamento. Um completa o outro. Eles fazem isso, ó. Bíblia. Não tem como você acreditar no Evangelho dessa forma. Novo Testamento e Antigo Testamento. Então eu só fico testando o Novo Testamento. Não. São todos eles entrelaçados. Porque o Antigo Testamento aponta para o Novo. Amém, irmãos? Então eu não posso deixar de lado o Antigo Testamento. São os escritos, a mensagem original de Deus para a humanidade e único testemunho infalível da graça salvífica de Deus para todas as pessoas. Paulo afirma que toda a escritura é inspirada por Deus. A palavra inspirada provém de duas palavras. Theo, que significa Deus, pneu, que significa respirar. Sendo assim, inspirado significa respirado por Deus. Foi o próprio Deus que nos deu essa palavra. Toda a escritura, portanto, é respirada por Deus, é própria vida e a palavra de Deus. A Bíblia, nas palavras dos seus manuscritos originais, não contém erro, sendo absolutamente verdadeira, fidedigna e infalível. Amém, irmãos? É a inerrante palavra de Deus. Segundo, abrangência. Eu sugeri, né? Que eu pulei, então vamos pular por último. Vamos por 3, então, agora. O manual de Deus. Além de ser valiosa para os 4 propósitos pastorais, a Bíblia é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, não somente para os obreiros, mas para equipar qualquer pessoa que leia as Escrituras para toda boa obra. Estaríamos à deriva no mundo sem essas palavras, pois elas nos levam à luz de Cristo. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Para sempre a palavra de Deus está no céu. Toda a palavra de Deus é a autoridade máxima. Não existe outra palavra. Você pode dizer glória a Deus por isso? Amém? Então, que você nem eu, que nós não tenhamos nenhum outro tipo de palavra para apoiar a nossa fé. Somente a Bíblia Sagrada. Amém, irmãos? Chegamos ao final. Essa revistinha aqui. Domingo que vem, para quem chegou depois, é o nosso congresso. E aí, na outra semana, a gente inicia uma nova revista. Amém, irmãos? Obrigado aos professores que nos ajudaram, vocês que tiveram paciência de nos ouvir. E a próxima a gente vai continuar. Amém? Pastor, a senhora quer fazer oração?
dar aqui para o pastor assistir, fazer a oração final. Tá bom? A paz do Senhor, irmãos. Vamos ver aqui como o nosso pastor nos ensina, né?